Boa noite, amigos. Estamos conversando sobre perguntas e respostas do Plano Petros 3 e vamos começar com um novo capítulo que é Patrimônio e Rentabilidade, o título. E as perguntas nós veremos na sequência. Hoje é dia 21 de janeiro de 2021 e são 20 horas aproximadamente. A primeira pergunta do hall de perguntas sobre o título Patrimônio e Rentabilidade é: qual será o patrimônio do PP3? O patrimônio do PP3 será conhecido apenas após a migração, tendo em vista que depende da massa de participantes que irá migrar. O patrimônio do PP3 corresponderá ao somatório das reservas de migração dos seus participantes, sendo esse valor representado como cota-parte do patrimônio do plano de origem. Ok? Carteira de investimento do PP3 será diferente da carteira de investimento do PPSP? Os três planos serão totalmente independentes: o PPSP repactuado, o PPSP não repactuado e o PP3, três planos. Suas carteiras serão separadas e estarão ajustadas de acordo com o perfil de cada plano. Desta maneira, embora no início da migração eles estejam com alocação de recursos semelhantes às carteiras do plano de origem, haverá planos de investimentos individualizados que vão ajustar estas alocações de recursos às demandas de liquidez e rentabilidade de cada plano. Qual é a expectativa de rentabilidade dos saldos do PP3? Para o simulado que estará disponível em breve para consulta, será utilizada uma taxa de juros real, ou seja, desconsiderando a inflação futura de 2,11% ao ano e já líquida da taxa de administração. Essa taxa tem a intenção de estimar a rentabilidade futura do plano. Essa diferença da taxa de juros entre os planos é fruto das características distintas em termos de necessidade de rentabilidade, liquidez e prazos para provimento de benefícios, o que fez com que a taxa do PP3 ficasse mais próxima à projeção futura de um percentual de CDI. No PP3 serão criados perfis de investimento. No material desenvolvido até o momento do PP3 não está prevista a criação de perfis de investimentos. Qual é a estimativa de taxa de administração a ser cobrada sobre a reserva individual? Será mensal ou anual? Até o momento, foi utilizada uma taxa de administração anual estimada de 0,30% sobre os recursos garantidores do plano. O próximo simulado do PP3, que será disponibilizado em breve, terá uma taxa de juros de 2,11% ao ano, já líquida ou isenta, da taxa de administração. Por que foi considerada na simulação do PP3 a taxa de juros anual atuarial muito menor que a do plano de origem? Pela legislação vigente, a taxa de juros de um plano deve estar alinhada à expectativa de retorno dos seus investimentos. Para o simulado, foi considerada para o PP3 uma taxa de juros inferior ao plano de origem por estar alinhada à projeção futura do CDI. Isso se deve ao fato de o plano ter de priorizar a busca pela liquidez necessária desde o seu início. O número que será apresentado no próximo simulado, de 2,11% ao ano, já deduzido da taxa de administração, é uma projeção da rentabilidade média de longo prazo e é utilizado para cálculo de rendas por prazo determinado e indeterminado. A rentabilidade efetiva do PP3 dependerá do
rendimento dos investimentos do plano. Para 2021, a expectativa é que o retorno seja inferior ao IPCA em torno de 0,78%, ou seja, o valor do IPCA menos 0,78%. Digamos que o IPCA dê 5%. Então, é 0,78% menor que o 5%. Tá? Não confunda. E que em 2022 o resultado seja igual ao do IPCA. A taxa de juros atuarial do PP3 é apenas uma meta, ou será o valor que a Petros pagará de rentabilidade para quem migrar para o PP3. A taxa de juros informada para o PP3 é uma projeção. Em hipótese alguma, é uma garantia de rentabilidade para o PP3. É inferior à do plano de origem por estar alinhada à projeção futura do CDI, como já foi dito antes. Isso deve-se ao fato do plano ter que priorizar a busca pela liquidez necessária desde o seu início. O número que será apresentado no próximo simulado, de 2,11% ao ano, será já deduzido da taxa de administração e é uma projeção de rentabilidade para médio e longo prazo e é utilizada para cálculo de renda por prazo determinado ou indeterminado. A rentabilidade efetiva do PP3 dependerá do rendimento dos investimentos do plano. Para 2021, como já dissemos, a expectativa é que o retorno seja inferior ao IPCA em 0,78%. Não é 0, você vai lá no IPCA deu 4,78%. Não é você ir lá no 4,78% e deduzir 0,78%, aí fica 4%. Não é isso. Digamos que casualmente tenha dado o IPCA 4,78%. Você vai pegar esse 4,78% e vai deduzir 0,78%. Tá? Ok? Então, se fosse, sei lá, 10% IPCA, seria só fazendo as contas. Vou fazer as contas aqui, só de curiosidade, vamos ver se vai dar certo, tá? Então vamos ver aqui, vamos lá, vamos ter um trabalhinho adicional, vamos ver se eu sei fazer conta. Onde é que está a calculadora? Então, 4,78 vezes 0,78% igual a 3,72. Então, o que era 4,78, quando você aplica 0,78% de redução, vira 3,73% número redondo. Tá legal? Então, presta atenção, porque não é uma conta simples, você vai lá e deduz o 0,78. Não, é 0,78%. E que esse mesmo valor em 2022 seja exatamente igual ao IPCA. A próxima pergunta é: se a meta atuarial do PP3 fosse 3% ao ano, o valor monetário individual de quem optasse por migrar aumentaria ou diminuiria? Como esta possível variação afetaria o que decidissem não migrar? A reserva de migração é calculada com base nas premissas do plano de origem. O aumento da meta atuarial do PP3, desde que condizente com a rentabilidade esperada do plano, acarretaria um aumento de projeção dos saldos individuais até a aposentadoria e, nas estimativas de benefícios iniciais, calculados por prazo determinados e indeterminados. A opção percentual do saldo de conta não é afetada pela meta atuarial. Todos os ativos do PPSP repactuado e não repactuado serão migrados para o PP3 na proporção das massas? É possível separar um ativo inteiro
de um plano para um outro? Uma boa pergunta. Na data efetiva da migração, os planos serão possuidores das mesmas carteiras de ativos, as quais serão segregadas na proporção das reservas matemáticas de participantes ativos e assistidos, migrantes e não migrantes. Após a efetiva migração, cada plano, de forma independente, observará a sua política de investimentos para atingimento da liquidez e da rentabilidade, de acordo com a necessidade de cada massa e a especificidade de cada plano. Próxima pergunta. O resultado do Plano Petros repactuados e Plano Petros não repactuado pode influenciar no PP3? Não. O PP3 será um plano independente, assim como os demais planos administrados pela Petros. Desta forma, a gestão dos planos requer políticas de investimentos específicas que atendam às características individuais e, consequentemente, as futuras rentabilidades podem ser distintas. Entretanto, considerando que os 3 planos terão em sua carteira ativos de liquidez restrita como imóveis e carteira de governança, poderá haver alguns processos conjuntos no caso de necessidade de desinvestimento. Como será a gestão dos investimentos no PP3? O PP3 terá uma gestão orientada por resultados. No modelo CD, o benefício depende mais fortemente da performance do plano do que da distribuição de recursos entre participantes, mutualismo, e da patrocinadora. A Petros dispõe de equipe profissional para entregar uma gestão de excelência. Além disso, as metas de desempenho continuarão sendo divulgadas e seu não atingimento devidamente justificado. A Fundação requer de seus profissionais e de todos os membros dos órgãos colegiados qualificação e certificação para suas áreas de atuação, para oferecer serviços de excelência aos seus participantes. Agora vamos falar sobre o saque de até 15%, o seu resgate e a portabilidade. Legal? Serão esses os temas a tratar a partir de agora. No PP3, poderei sacar uma parte da minha reserva individual? Como? As regras do plano ainda estão sendo definidas e dependem da aprovação de todas as instâncias de governança. Em princípio, sim, os participantes aposentados e pensionistas que optarem por migrar para o PP3 poderão fazer um único saque de até 15% da sua reserva individual no momento de migração, tendo como base o saldo disponível em conta de benefício concedido no momento da solicitação. Os participantes da ativa que fizerem a migração também poderão ter acesso ao saque até 15% do saldo da conta de benefício concedido na oportunidade de fazer o referido saque. Ou melhor, a concessão da aposentadoria do novo plano. O participante terá apenas uma oportunidade para fazer o referido saque, ainda que se decida por um valor menor que 15%. O saque, no entanto, não estará disponível para quem se tornar pensionista no PP3, mesmo que o participante da ativa ou aposentado ligado a essa pensionista ou pensionista não tenha exercido o direito do saque antes de falecer. Posso migrar para o PP3 e depois resgatar ou portar meus recursos? O participante da ativa do novo plano poderá optar por resgatar ou portar seus recursos para outra entidade. No caso de resgate, o participante da ativa que romper o vínculo empregatício levará os recursos que aportou equivalentes à sua reserva de poupança no plano de origem e suas contribuições realizadas no novo plano.
Para levar também os recursos aportados pela patrocinadora, deverá observar a carência de 36 meses de vínculo com o PP3. Na portabilidade para outro plano, levará seus depósitos e também aqueles feitos pelo patrocinador, além dos rendimentos, desde que observe a carência de 36 meses de vínculo ao PP3. Já os assistidos, por já estarem recebendo benefícios, não poderão resgatar nem portar seus recursos para outra entidade de previdência. Haverá carência para optar pelo resgate ou pela oportunidade ou portabilidade? É importante reforçar que o resgate e a portabilidade só poderão ser solicitados por participantes que ainda estão na ativa. O fim do vínculo empregatício com a patrocinadora será exigido nos dois casos. Se o participante quiser resgatar a reserva que acumulou com suas contribuições no plano de origem, pode fazê-lo sem carência. Isto é, se você quiser resgatar só o que você aportou, você poderá fazer imediatamente, desde que você ainda esteja trabalhando. Se você está trabalhando, migrou para o PP3, você resgata o que você tem, que você aportou. O que a Petrobras aportou, você terá que esperar 36 meses, a carência de 36 meses. Vamos lá. Mas, se quiser resgatar toda a reserva de migração, incluindo os depósitos feitos pela patrocinadora, haverá um prazo de carência. O mesmo prazo deve ser aplicado para a portabilidade para outro fundo de previdência complementar. Na atual proposta, o prazo de carência é de 36 meses. Se eu migrar para o PP3 estando na ativa, mas não quiser me aposentar pelo plano, para poder fazer o resgate ou portabilidade após a carência, posso? Sim. Neste caso, se o participante já for elegível ao benefício PP3, terá de se tornar autopatrocinado para se manter como ativo até completar o prazo de carência para resgatar ou cortar os recursos acumulados no plano. Como autopatrocinado, o participante continua a contribuir com o plano com a sua parte, calculada sobre o salário de participação do mês anterior à rescisão, e assume também o pagamento das contribuições que eram feitas pela patrocinadora. Pensou que era só a sua, né? Não é. Tem de pagar a da patrocinadora também. Durante este período, vai ter que vender o almoço para pagar o jantar. Durante este período, segue aumentando sua reserva individual com os aportes mensais que podem ir de 2% a 8,5% do salário de participação. Ou, se preferir, pode se tornar autopatrocinado licenciado e, nesta condição, pagar apenas o custeio administrativo do plano. No caso do benefício proporcional diferido, PPD, o participante que não for elegível ao benefício do PP3, ao se tornar remido, deixa de fazer as contribuições e mantém seus recursos rendendo até reunir os recursos para os requisitos para se aposentar. Até lá, continua pagando apenas a taxa de administração. Para se tornar remido no PP3, o chamado BPD, benefício proporcional definido, o participante poderá ter uma permanência mínima de 6 meses como patrocinado no plano. Ou melhor, vou ler de novo que eu li errado, tá? Para se tornar remido no PP3, o chamado BPD, benefício proporcional definido, o participante precisará ter uma permanência mínima de 6 meses no patrocínio patrocinado do plano. O participante precisará ter uma permanência mínima de 6 meses como patrocinado no plano.
A Petros dispõe de liquidez suficiente para pagar a despesa de saque único? Sim. Parte dos recursos garantidores oriundos dos planos de origens que migrarão para o PP3 será representada por recursos líquidos suficientes para que o PP3 honre com suas obrigações. Para os ativos, o saque único de até 15% vai estar condicionado à contratação de renda, ou seja, à aposentadoria? Sim, o saque único de 15% da reserva de imigração só poderá ser feito por quem receber benefício no PP3. Como o assistido já migrará recebendo benefício, poderá fazer o saque no momento da mudança do plano. Quem migrar na condição de ativo só poderá fazer o saque ao requerer o benefício no PP3 e assim alterar sua condição de participante da ativo no plano de contribuição definida para assistido. O saque não estará disponível para quem se tornar pensionista no PP3, mesmo que o participante vinculado a esse pensionista não tenha solicitado o saque antes de falecer. Mais uma paradinha para respirar e a gente volta daqui a pouco. Compartilhe com amigos e colegas petroleiros e assine o canal se ainda não o tiver feito. Grande abraço. Já já a gente volta.